Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Essa passagem aqui é uma passagem muito bonita, né, irmãos? Porque ela nos mostra que nas noites escuras, nas tempestades da nossa vida, né, ainda que pareça tarde, Jesus Cristo é aquele que vem ao nosso encontro e nos socorre. Nessa passagem aqui, fica claro que os discípulos estão em dificuldade. Aí os discípulos estão passando por essa adversidade aqui no meio do mar, né? De repente apareceu um vento forte, apareceu uma tempestade no meio do mar, né, irmãos? E eles não estão passando essa dificuldade aqui porque eles fizeram alguma coisa errada. Eles não estão passando essa dificuldade aqui porque eles estão em desobediência, né? Nós não podemos dizer, tá vendo, eles estão passando essa dificuldade aqui porque Jesus Cristo mandou eles fazer uma coisa e eles fizeram outra. Não, o próprio Jesus Cristo, o próprio texto bíblico vai dizer, logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida. O próprio Jesus falou para eles, vocês entram no barco e vocês seguem adiante que eu vou despedir o povo. Depois Jesus Cristo foi orar, depois eu encontro com vocês, né, irmãos? Isso significa que muitas das adversidades que nós passamos na nossa vida não é porque a gente fez alguma coisa errada, não é porque a gente tomou alguma atitude errada, né? Como muitas vezes, como vai dizer a teologia da prosperidade, não, você está passando alguma dificuldade, que você fez alguma coisa errada na tua vida, que o crente não pode passar dificuldade. O crente tem um Deus que tudo pode, então as coisas são sempre resolvidas assim, rapidamente. O crente não fica assim, na prova e na luta. Não, irmãos. O que a palavra de Deus nos mostra é que nesse mundo, irmãos, é um mundo de dificuldade, é um mundo de prova, é um mundo de luta, né? E a gente vai passar por essas provas e a gente vai passar por essas lutas sim, né, irmãos? Os problemas não simplesmente vão desaparecer e sempre vão ser resolvidos. Não, muitas vezes a gente vai passar por dificuldade sim, e necessariamente a gente não vai passar por dificuldade porque a gente fez alguma coisa errada, mas os problemas vão vir, mesmo quando a gente não fez nada de errado, para que eles viessem a acontecer, né, irmãos? É assim que acontece. Então não adianta, irmãos, não adianta ficar as pessoas muitas vezes olhando para demônios, né? Está acontecendo alguma coisa de errada na tua vida, tem demônio na tua vida, sabe? A igreja hoje em dia, muitas igrejas hoje em dia adoram falar para as pessoas que tem demônio na vida delas. Sabe, irmãos, muitas vezes não é demônio, muitas vezes é só as pessoas mesmo
passando por uma adversidade. Santo Senhor. É só as pessoas mesmo passando por uma luta, né? E a função da igreja, a função do pregador, irmãos, é fazer com que as pessoas olhem para Jesus, tenham confiança e tenham fé. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você levar as pessoas até Jesus Cristo, elas estiverem olhando para Jesus Cristo, e Jesus Cristo estiverem nelas, sabe, irmão, não há macumba que pegue em crente. Irmão, não há demônio que vai ficar perturbando o crente. Irmão, então não adianta fazer as pessoas ficarem procurando demônio, ficar procurando por que a causa do problema está acontecendo. Sabe, quando as pessoas não estão olhando para Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. E esse texto bíblico vai deixar isso bem claro. Os discípulos estão aqui passando dificuldade. E eles estão passando dificuldade, irmãos, e foi Jesus Cristo que mandou eles fazerem aquilo, seguirem adiante no barco sozinhos. Santo Senhor. E o que vai acontecer com os discípulos, irmãos? Eles obedeceram Jesus. Jesus mandou eles seguirem adiante. Jesus mandou eles irem. Vocês atravessem, depois eu encontro vocês. E o que aconteceu com os discípulos? Eles naufragaram? Santo Senhor. Eles morreram? No dia seguinte, só estava lá o barquinho, ninguém nem sabe onde foi parar o corpo? Não, irmãos, não foi isso que aconteceu. Mas é isso que acontece na vida de muitos crentes hoje em dia. Muitos crentes hoje em dia estão naufragando na fé. Não, irmãos, estão simplesmente naufragando na adversidade, na prova, na luta. O que está acontecendo? Né, irmãos? Jesus Cristo é aquele que está vindo e está socorrendo eles? Não, eles estão naufragando, estão afundando, estão entrando em depressão, estão se suicidando, né, irmãos? Estão lá totalmente deprimidos, sem razão de viver, sem alegria, né? E o que acontece? O que nós vemos nessa passagem aqui? Os discípulos naufragaram, os discípulos pereceram mediante a adversidade, mediante a prova, mediante a luta? Não, não aconteceu isso, né? Jesus Cristo foi lá e socorreu eles, né, irmãos? E o que o texto bíblico vai dizer, né? Como que Jesus Cristo socorreu eles, irmãos, se Jesus Cristo não estava junto com eles? Eles estavam lá sozinhos, em meio à adversidade, né, irmãos? E o texto bíblico vai dizer, ele, né, Jesus, notou que os discípulos remavam com dificuldade. Jesus Cristo, irmãos, estava orando a Deus. Ele despediu a multidão, subiu no monte para orar a Deus, e ele orando a Deus, ao mesmo tempo que ele orava a Deus, ele estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo com seus discípulos. Santo Senhor. Né, irmãos? Ele estava lá, ele não estava orando a Deus e esquecendo que os discípulos quase morrendo afogados lá, e ele lá, não, ele estava orando a Deus, falando com Deus, e mesmo orando a Deus, ele estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo com seus discípulos. E ele viu que, irmãos, ele viu que os seus discípulos remavam com dificuldade, né, irmãos? E o que isso significa, irmãos? Significa, irmãos, que nas nossas dificuldades, nas nossas provas, nas nossas lutas, ainda que pareça que nós estejamos desamparados, Jesus Cristo está olhando por nós, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Jesus está nos fortalecendo. Glória a Deus. Não estamos sozinhos. Pode até parecer que a gente está lá no meio da tempestade lá e a gente vai morrer, e o barco vai virar e a gente vai naufragar, mas só parece, irmãos. Glória a Deus. Jesus Cristo é aquele que está prestando atenção em nós. E Ele não vai deixar a gente naufragar. Glória a Deus. Ele não vai deixar a gente perecer. Ele não vai deixar, irmãos, a gente sucumbir em meio às adversidades, em meio às provas, em meio às lutas. Né, irmãos? Quais que são os crentes que não naufragam? Aqueles a quem Jesus Cristo está indo socorrer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que tem alguns crentes, irmãos, que eles conseguem passar pela tempestade, conseguem passar pelas provas, conseguem passar pelas tempestades sem naufragar. Por quê? Porque eles são bons, porque eles são especiais, porque eles são melhores do que os outros. Não, irmãos, porque Jesus Cristo socorre eles. Glória a Deus. Esse é o motivo daqueles que naufragam e daqueles que não naufragam. Santo Senhor. Né, irmãos? E algumas pessoas vão dizer, não, mas
Jesus não ajuda todo mundo? Jesus Cristo não salva todo mundo? Não, Jesus Cristo não ajuda todo mundo. Jesus Cristo não salva todo mundo. Jesus Cristo vai orar para Deus, Jesus Cristo vai dizer: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. Irmãos, aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo são aqueles que não vão naufragar. São aqueles que não vão perecer mediante a tempestade. São aqueles que não vão sucumbir mediante a tempestade. Então, se a gente não naufragou ainda, irmãos, é porque Jesus Cristo nos resgatou. Porque senão a gente já tinha naufragado. Não, a gente já tinha perecido junto com todos. Né, irmãos? E nós estamos vendo aqui os discípulos nessa dificuldade, né, irmãos? No meio dessa tempestade. Né? E esses discípulos aqui, eles não eram pessoas, irmãos, que estavam vendo o mar pela primeira vez. Não, irmãos, eles eram pescadores. Se tinha alguém que conhecia o mar, era eles, irmãos. Viviam da pesca, estavam lá todo dia, lidando no mar, eles sabiam lidar com as adversidades do mar. Nós estamos falando de alguém que entrou num barco pela primeira vez, que nem sabia remar, e de repente apareceu um ventinho e a pessoa já ficou toda apavorada. Não, irmãos, estamos falando de pessoas experientes, pessoas que estavam acostumadas com essa adversidade, né, irmãos, estavam acostumados com essa luta. Mas o que acontece, irmãos, é que as circunstâncias foram maiores do que as habilidades que eles possuíam para lidar com o problema. Isso é o que aconteceu, irmãos. E o que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que muitas pessoas, sabe, podem ter bastante habilidades na sua vida. Muitas pessoas podem ter bastante dinheiro na sua conta lá no banco. Muitas pessoas podem ter bastante saúde. Muitas pessoas podem achar que estão prontas para lidar com as adversidades. Mas cedo ou tarde, isso sempre vai acontecer com todos. Cedo ou tarde, irmãos, as circunstâncias são maiores do que as habilidades que nós temos para lidar com o problema. Glória a Deus. Cedo ou tarde, irmãos, o dinheiro não pode resolver o nosso problema. Santo Senhor. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não, quantas vezes eu conversei com a minha esposa, e a minha esposa naquele hospital lá onde trata o câncer lá, e muitas vezes tinha um tratamento revolucionário, 500 mil reais o tratamento contra o câncer. Aí você perguntava: nossa, mas é para curar o câncer? Não, esse tratamento vai fazer a pessoa viver 4 meses a mais. Mas é o máximo que o tratamento faz. Você paga 500 mil reais, vai pagar 1 milhão de reais, para você viver 3 meses a mais, 4 meses, vai morrer, mesma coisa. Né, irmãos? Chega uma hora que as circunstâncias são tão grandes que não há dinheiro que resolva o problema. Não há saúde, irmãos, que não há saúde física que possa lidar com a adversidade, com a prova e com a luta. E quando isso acontece, irmãos, ou Jesus Cristo é aquele que vem e nos socorre, ou simplesmente nós estamos perdidos, ou simplesmente nós naufragamos. Não importa o quanto você conseguiu lidar com todas as adversidades da sua vida até aquele presente momento, mas cedo ou tarde as dificuldades vão ultrapassar as nossas habilidades. Irmãos, e é por isso que nós temos tantas pessoas blasfemando de Deus nos últimos momentos de vida, tantas pessoas negando a fé nos últimos momentos de vida, porque até aquele momento ali, sabe, a força dele era suficiente para lidar com as adversidades. Até aquele momento ali, sabe, o dinheiro era suficiente, mas chegou uma hora que a força dele não deu mais. Chegou uma hora que o dinheiro não deu mais. E como ele não tinha um Salvador, como ele não está olhando para Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é aquele que está indo salvá-lo, o que acontece, irmãos, é simplesmente o desespero. Você olha para as pessoas e você vê o desespero. E nessa passagem aqui, irmãos, é muito curioso, porque há uma passagem onde Jesus Cristo está dentro do barco, dormindo dentro do barco, e vem uma tempestade. E quando vem essa tempestade, os discípulos estão todos apavorados, achando que vai morrer. Aí eles acordam Jesus Cristo, e Jesus Cristo repreende o mar e o vento, e tudo se acalma. Mas nessa passagem aqui, irmãos, não foi isso que aconteceu.
Jesus Cristo não vai até a praia e manda o mar se acalmar. Não, Jesus Cristo em plena tempestade caminha sobre as águas. Glória a Deus, Senhor. Não, irmão, se você perguntasse para os discípulos, como é que vocês acham que Jesus Cristo vai resolver esse problema? Sabe, irmãos, eles iriam dizer, não, eu acho que Jesus Cristo vai repreender o mar de novo, ou eu acho que Jesus Cristo vai pegar um barquinho, vai encontrar com a gente aqui. Sabe, irmãos, nunca que eles imaginariam que Jesus Cristo caminharia sobre as águas para os encontrarem. E isso nos ensina, irmãos, que Jesus Cristo vem das maneiras mais inesperadas na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, a gente nunca espera como Jesus Cristo vai vir na nossa vida. Glória a Deus. Irmão, Jesus Cristo vem, quantas vezes a gente não ouve testemunho, sabe, eu não esperava que Deus fosse agir desse jeito, eu não esperava que Deus fosse fazer uma obra, eu não esperava que Deus ia tomar esses caminhos, sabe, é sempre de uma maneira inesperada, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, e muitas vezes as pessoas estão esperando Jesus Cristo agir sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito, ou do jeito que a gente acha que Ele deve agir, e o que nós aprendemos no texto bíblico é que Deus age do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Né, irmãos? E sempre é de um jeito que nós nunca esperamos. Santo Senhor. É por isso que é muito importante nós ficarmos atentos, Glória a Deus. né, irmãos? E termos fé, né? Porque o que é certo é que Ele vai agir. Glória a Deus. Nós só precisamos ter fé e esperar o momento que Ele agir, né, irmãos? E ficar atento para como Ele está agindo. E nessa passagem aqui, irmãos, é muito interessante porque Jesus Cristo vai caminhando sobre as águas. E quando Jesus Cristo chega frente ao barco, sabe, irmãos, eles pensaram que era um fantasma. Eles ficaram apavorados. Né, irmãos, eles gritaram. Né, irmãos, certamente eles pensavam, não, agora acabou a nossa vida mesmo. Porque essa tempestade aqui só pode ser uma ação demoníaca. Porque a gente entrou no barco, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. De repente veio essa tempestade e agora apareceu um vulto caminhando na água. Só pode ser o próprio demônio se manifestando para acabar com a nossa vida agora. Santo Senhor. Né, irmãos, olha só, eles não reconheceram que era Jesus Cristo que estava ali. Santo Senhor. Né? E Jesus Cristo então vai dizer para eles, né, irmãos, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Santo Senhor. Quantas vezes, irmãos, os crentes eles estão tão apavorados com as circunstâncias, quantas vezes os crentes estão tão perplexos, né, irmãos, com a dificuldade, a luta é tão grande, a prova é tão grande, a circunstância é tão ruim, né, irmãos, que eles só conseguem enxergar demônio, eles só conseguem enxergar a ação do demoníaco, eles só conseguem enxergar, e eles não conseguem reconhecer Jesus Cristo na frente deles. Santo Senhor. Né, irmãos, eles não conseguem olhar para Jesus Cristo e enxergar Jesus Cristo agindo e trabalhando em meio àquela tempestade. Glória a Deus. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas vezes, irmãos, nós devemos exortar a nós mesmos, olha para Jesus, Deus está no controle de todas as coisas, porque se nós não exortarmos a nós mesmos, a olharmos para Jesus e confiarmos nele, sabe, irmãos, a gente só fica olhando para o demônio, a gente só fica olhando para os problemas, e não é possível, fizeram macumba para mim, e eu estou vendo espírito, eu estou vendo isso, a gente olha para a luta, a gente olha para a prova. Não, irmãos, exorte a si mesmo para olhar para Jesus Cristo. Glória a Deus. Exorte a si mesmo, irmãos, para que você exorte a si mesmo. Não, Deus está no controle de todas as coisas, eu preciso confiar em Deus. Você tem fé em Deus, a tempestade está grande, mas Deus está no controle da tempestade. Santo Senhor. E o que nós aprendemos, irmãos, nós vemos os discípulos desesperados, Santo Senhor. né, irmãos? Nós vemos os discípulos aflitos. Quanto mais eles remavam, sabe, irmãos, o vento vencia eles não conseguiam progredir. Nós vemos os discípulos desesperados, mas nós não vemos Jesus Cristo desesperado. Santo Senhor. Né, irmãos, a gente não vê Jesus Cristo descendo do monte da oração, correndo, aflito, angustiado. Não, no texto bíblico não fala que Jesus Cristo está correndo, aflito, angustiado. Né, irmãos, o texto não fala que Jesus Cristo está caminhando na tempestade, correndo, de repente vem a onda e Jesus Cristo cai, e ele tenta levantar de novo, não, o texto não fala nada sobre isso. O texto mostra Jesus Cristo soberano, Glória a Deus. reinando sobre as circunstâncias, Glória a Deus. reinando sobre as adversidades, caminhando, sabe, sem angústia,
calmo, tranquilo. Ele não está tropeçando, né, irmãos? As ondas não estão derrubando ele. Ele está caminhando tranquilamente, sem cair, sem tropeçar, sem desespero, porque ele é totalmente soberano mediante as circunstâncias. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Os discípulos, eles estão nessa condição porque eles ainda não eram convertidos. Depois que Jesus Cristo vai despejar o seu Espírito sobre eles, né, irmãos, que eles também vão ter essa confiança, Glória a Deus. né, irmãos, vão ter essa paz, vão ter essa tranquilidade, né, irmãos, vão agir da mesma maneira que Jesus Cristo está agindo. Mas nesse ponto aqui, eles não estão convertidos, irmãos. A única coisa que você vê neles é desespero, é angústia, né, irmãos, é achar que vai morrer. Quantos crentes, irmãos, estão como os discípulos aqui, angustiados, sabe, irmãos, aflitos, achando que vão morrer, né, irmãos? Eles estão recorrendo a Jesus e eles acham que Jesus Cristo não está conseguindo chegar, e Jesus Cristo também está todo aflito, que Jesus Cristo está tropeçando, que Jesus Cristo não está conseguindo fazer. Não, irmãos, quando Deus nos chama, nós entendemos que Jesus Cristo é totalmente soberano, irmãos, e Ele está reinando sobre a nossa dificuldade, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo não está tendo dificuldade, irmãos, para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas dificuldades. Ainda que nós estejamos totalmente impotentes, ainda que nós não estejamos conseguindo fazer nada por nós mesmos, não, irmão, Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. E essa, irmãos, essa é a atitude do crente que ele tem que ter, irmãos. Sabe, os discípulos, depois eles se converteram e eles não estavam mais assim. Mas hoje os crentes, irmãos, eles passam a vida toda dessa maneira. A vida inteira aflito, angustiado, em meio às provações, eles estão totalmente perdidos, desesperados. Sabe, irmão, muitos crentes passam a vida inteira assim. Não, irmãos, temos Jesus Cristo nos socorrendo, irmãos. Glória a Deus. Podemos descansar tranquilos mediante a adversidade, mediante a prova, mediante a luta, né, irmãos? E o que vai acontecer? Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos, né? Jesus Cristo então subiu no barco e de repente o que aconteceu? A tempestade acabou, a tempestade passou, né, irmãos? Agora sem vento, sem tempestade, rapidamente eles conseguiram chegar onde eles queriam chegar. Quantas pessoas acham que o problema delas é que elas precisam remar mais forte? Não, eu preciso remar mais forte, eu preciso remar mais forte, sabe, eu preciso ter mais força, sabe, preciso confiar em si, preciso confiar em mim mesmo, né? O mundo diz assim, confia em si mesmo, tenha pensamento positivo, batalhe, luta que você consegue. Não, a Bíblia diz assim, não, você não pode, a tua força é incapaz, sabe, o que você precisa é de um Salvador, você precisa de Jesus Cristo, sabe, só com Jesus Cristo, sabe, você vai conseguir chegar do outro lado. Você não precisa de mais força, você não precisa de mais esforço. Né, irmãos? Tem crente que acha que ele precisa se esforçar mais. Não, eu não posso, eu não vou congregar mais não, eu não posso congregar não, é porque eu preciso me esforçar mais. Nessa uma hora que eu congrego, eu podia estar trabalhando, podia estar ganhando mais dinheiro, e se eu fizer um pouco mais de força, eu vou conseguir vencer essa adversidade. Não, irmãos, quando a gente está com Jesus Cristo, sabe, irmãos, a gente não está perdendo tempo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, se Jesus Cristo não estivesse no barco, irmão, ele estava lá remando lá, ia a vida inteira remando lá, não ia chegar a lugar nenhum. Mas quando Jesus Cristo entrou no barco, rapidamente eles chegaram onde precisavam. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, hoje em dia parece que se os crentes congregarem, só parece que eles vão morrer de fome, que Deus não vai dar nem, Deus não vai conseguir nem comprar comida para comer. Né, irmãos, é como se fosse uma perca de tempo. E para explicar para ele que não é perca de tempo caminhar com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E para explicar para os crentes hoje, não, irmão, não é perca de tempo caminhar com Jesus Cristo, irmão. Irmão, você olha para Jesus Cristo e você coloca ele dentro do seu barco, irmão, você vai ganhar tempo, irmão. Você vai ganhar tempo. Né, irmãos? Mas como é difícil mostrar isso para os crentes. Então o que a gente precisa, irmãos, não é fazer mais força, não é nos esforçar mais, né, irmãos? Não é pensar positivo. Não, irmãos, o que a gente precisa é olhar para Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor.
O que a gente precisa é de um Salvador. Porque as tempestades, irmãos, as tempestades são terríveis, irmãos. A gente não pode fazer nada mediante as tempestades. A gente não pode fazer nada. Ou Jesus Cristo vem e nos socorre, ou simplesmente nós estamos perdidos. E é muito interessante, irmãos, porque os discípulos ficaram pasmos, os discípulos ficaram espantados, e eles ficaram espantados como? Eles viram que aquele era o Messias, que aquele era o Salvador, que aquele era o próprio Deus caminhando na terra. É por isso que eles ficaram espantados, né, irmãos? E o texto bíblico vai dizer: afinal eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Santo Senhor. Né, irmãos, eles viam aqueles milagres, eles viam Jesus Cristo operando aquelas coisas, sabe, irmãos, e qual que era a visão deles? Eles enxergavam o próprio Deus caminhando na terra? Não, irmãos, eles estavam com o coração deles endurecido, sabe, eles ficavam desconfiados. Sei não, deve ter um truque aí. Deve ter algum truque aí, deve ter alguma coisa que nós não está vendo, que nós não está enxergando, né, irmãos? Ao invés de eles reconhecerem que aquele era o Messias, tudo, isso vai acontecer depois, né, irmãos? Mas até esse presente momento aqui, o que acontecia é que eles endureciam o seu coração. Quantos crentes hoje, irmãos, quando você mostra Jesus Cristo para eles, quando você mostra a verdade da palavra de Deus para eles, o que acontece é que eles endurecem os corações. Irmãos, quantos crentes, eles vão dizer: mas eu acho que não é só assim não, eu acho que a gente também tem que ouvir sobre a casa e sobre o carro também, viu? Que a gente vive nesse mundo aqui, a gente também precisa das coisas desse mundo. Não, irmãos, aqui a gente precisa de Jesus, irmão, a gente precisa de um Salvador, irmão. O Evangelho, irmãos, não é Jesus o carro e a casa, o Evangelho é Jesus. Não, mas eu acho que também precisa da outra parte também. Quantas pessoas, irmãos, mediante a explanação da verdade da palavra de Deus, elas endurecem os seus corações. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E essa passagem aqui, irmãos, ela nos mostra que a verdade da palavra de Deus deve quebrantar o nosso coração. Glória a Deus. Cada dia que passa, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus na sua palavra, mais nós devemos estar quebrantados, mais devemos enxergar a nossa insignificância e o quanto nós precisamos de um Jesus soberano na nossa vida. Glória a Deus. Né, irmãos? E se a palavra de Deus não está produzindo quebrantamento nos nossos corações, pode ter certeza que a palavra de Deus está produzindo endurecimento. Santo Senhor. Mas ninguém está neutro nessa história. Ou nós estamos sendo quebrantados, ou nós estamos sendo endurecidos. Né, irmãos? Então que essa palavra possa nos quebrantar hoje. Né, irmãos? Que nós sempre venhamos estar com o nosso coração aberto, reconhecendo quão grande, quão maravilhoso e quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.